exclusividade é pra poucos, né, minhas sementinhas do mal? Por isso que hoje vocês vão encontrar aqui nesse canal o unboxing do iPhone 14 Pro Max. Sim, eu declarei guerra às minhas finanças. Simplesmente, cara, R$11.500 no Brasil, essa versão aqui, tá? Que é o de 256. E aqui na Europa, eu achando que ia pagar menos, simplesmente desembolsei 1.600 euros do meu bolso. Não tem ninguém patrocinando, ai meu Deus. Então olha só, por obséquio, já deixa o seu like nesse vídeo aqui com um comentáriozinho só pelo esforço, tá? Porque eu vou abrir falência em algum momento, eu tenho fé disso. Já vou adiantando que vai ter muito conteúdo com esse aparelho aqui, porque eu uso um iPhone 13 Pro Max, tá? Desde a data de lançamento dele lá no ano passado. Também tem um iPhone 12 Pro Max aqui, e pros amantes de Android vai ter comparativo também com o Google Pixel 6 Pro. Eu acho que é isso, né? É muito grande o nome, foi mal. Enfim, vamos pro unboxing, vamos? Prau! Vou começar falando que eu tô assustado com o quanto que essa caixa aqui tá fina, meu irmão. Olha só isso aqui. Os caras estão no nível de economia máximo, né? Nem parece a empresa que mais vende telefone no planeta. Enfim, né? Tá todo mundo mal aí de finança. Beleza, vamos lá. Já botaram aqui o negocinho pra simplificar a vida, né? Beleza. Ó, complicando a vida do reviewer aqui mais uma vez, hein? As marcas não cansam. Notando um certo avanço. Consegui. Já temos aqui a caixa do garoto. Inclusive, eles mudaram, tá? Porque ano passado eles costumavam colocar as coisas em caixa preta. Desse ano, mesmo que o iPhone seja de uma cor escura, a caixa tá branca. Bom, dentro aqui da caixa do envio não vem mais nada. É só o aparelho pra gente olhar mesmo. Por vias de informação, gente, eu peguei aqui na cor roxo, que é uma cor nova, né? Eu sempre gosto de pegar aqui. No ano passado foi esse azul aqui mais clarinho. Agora é o roxo. Eu tô aí me adaptando à tendência. Tudo que está na última moda, o papai adota. Desde o ano passado eles colocaram essas fitinhas aqui pra minimizar o plástico que ficava em torno da parada antes, né? Como se eles fossem realmente se preocupar com o ecológico. A gente finge que acredita, tá tudo certo. Agora aquele unboxing que todo mundo gosta. Vral. É só isso. Rapaz, que cor bonita, hein? Inclusive combina com o fundo do papai. Ih, rapaz, será que eu não vou conseguir me livrar desse celular? Minha mulher vai me matar. Anota aí. Mas sério, gente, olha só que espetáculo. Vamos botar a câmera na frente aqui, ó. Foca a câmera. Pelo amor a lá. Galerinha, eu espero que esteja dando pra notar os detalhes da profundidade dessa cor aqui. Tá muito, mas muito bonito mesmo, cara. E eu já tô achando aqui logo de cara que o lugar aqui das câmeras, eles aumentaram um pouquinho, hein? Deixa eu pegar aqui o meu iPhone pra gente comparar isso rapidamente. Lembrando a vocês que vão sair mais vídeos, então não precisa se preocupar em tudo nesse vídeo aqui não. Tô aqui só mostrando um negócio rápido pra vocês, curioso também. Mas olha aqui, ó, realmente ele tá maior e eu tenho quase certeza que tá não. Tenho certeza absoluta. Os módulos de câmera, eles estão um pouco maiores aqui na versão mais nova. Então olha só, isso daqui é perfeitamente coerente porque a gente vai contar com um novo sensor aqui nas lentes. A gente vai ter mais iluminação aqui, a câmera tá um pouquinho melhor, a gente vai poder ver isso melhor no review, né, como eu expliquei pra vocês. Vai rolar comparativo de tudo aqui, mas por hora vamos nos contentar em saber que o módulo de câmera tá um pouquinho maior aí. E agora aquela parte deliciosa. Will, dá um trato nessa parte pra rapaziada. Ai, papai. Eu vou começar aqui ligando o aparelho, cara, e só lembrando pra vocês que nada mudou, tá? Em correlação aqui ao design, as coisas são praticamente as mesmas. A gente vai contar aqui com o Ceramic Shield, que é a tela, que ainda é uma tela bem robusta pra proteção do iPhone. Isso aqui, cara, resiste a bastante coisa e é um pouco mais difícil de você quebrar, mas não é impossível, tá? Não inventa de tacar o celular no chão porque você não dói. E aproveitando que eu já tô falando de tela aqui, essa tela aqui desse novo iPhone, ela tá mais brilhante, então você consegue enxergar melhor as imagens aqui no sol. E um detalhe interessante pra vocês aqui no ranking da DxO, que é uma empresa francesa que faz ali ranking de qualidade de imagem, de foto, de som, agora estão fazendo caixa de som também, tá bem interessante. Eles avaliaram a tela aqui do iPhone 13 Pro Max como sendo uma das melhores telas do mercado. Se eu não me engano, cara, tava em primeiro lugar. Se eles colocaram mais brilho aqui na tela do 14, a gente consegue imaginar que é uma tela que vai apresentar uma qualidade bem melhor, né? Não teria por que reduzir isso. A gente já consegue notar aqui na parte de cima o nosso Dynamic Island, que basicamente vai centralizar todas as notificações, e eu vou confessar pra vocês que eu gostei bastante do que eles fizeram com isso. Deixa eu começar aqui a ativação, que a gente já vai ver um pouquinho mais sobre ela. E olha aí a oportunidade que a gente tem de testar a situação, ó. Vamos começar aqui, vocês vão ver que aqui, ó, como é que acontece. A parada simplesmente se transforma, cara. Agora eu vou lá colocar o meu rostinho esbelto aqui. Beleza? Primeira parte. Agora a segunda parte aqui, porque pra usar com máscara nunca se sabe, né? Aí. Beleza, tá show. Aí olha só como é que o negócio funciona, tá vendo? Ele basicamente vem e volta. Se você tocar, ainda rola uma animação aqui.
Olha lá, tá vendo? O movimento sensual. Isso daqui tá feito, vamos pra frente, criar aqui um código. Vou configurar aqui como um iPhone novo, né, pra gente poder só avançar aqui mais rápido na situação. Agora aqui no meio das configurações apareceu mais uma novidade desse aparelho novo. Esse modelo aqui, cara, ele conta com chips de detecção que conseguem pescar ali se você sofreu algum acidente, né, no meio do seu, sei lá, você tá dirigindo o seu carro, porrou o carro, meu amigo. O iPhone vai conseguir detectar isso pra você e vai contactar os serviços de emergência e também os seus contatos salvos. Vai funcionar de uma maneira muito parecida com a emergência médica que a gente já tinha no iOS, se eu não me engano, a partir do iOS 14 ou 15 a gente já tinha esse modelo, né? Você apertava aqui o botão lateral, acho que você tinha que apertar em torno de umas 5 vezes e ele fazia o mesmo procedimento. Aqui vai funcionar de uma maneira automática, então você pode se considerar um pouquinho mais protegido, né? É a Apple guardando a tua vida. Compre os nossos iPhones ou morram. É isso aí, vamos lá. Continuar com essa situação, ó. E agora o iPhone lhe dá as boas-vindas. Estamos aqui já com a telinha nova que a gente já vai voltar, porque simplesmente eu esqueci de mostrar pra vocês o unboxing, né? Aqui a gente faz o unboxing, eu esqueci de mostrar o que mais vem na caixa. E é aí que eu me lembro que a Apple tirou as coisas da caixa. Ainda tem unboxing pra fazer, só o aparelho mesmo, porque aqui a gente só tem, olha só, papéis, provavelmente adesivo, não vão nem me dar o trabalho de abrir, que eu já tô chateado. E aqui a gente tem um cabo Lightning pra USB-C. É isso aí, ó. Você vai ter que ter um carregador USB-C, aquela mesma história que foi com o iPhone lá atrás, né? Começaram a tirar o carregador da caixa e esqueceram que todo mundo só tinha um carregador com entrada USB-A. É isso aí, faz parte. Compre os nossos carregadores. Mas como nem tudo é crítica, vamos lá falar das novidades. Vamos começar aqui então falando da tela, porque isso daqui que vocês estão vendo agora é o display apagado. Ou não, né? Porque a tradução literal do que eles conseguiram fazer aqui é deixar o display sempre ligado. Então você sempre vai ver aqui as horas, a data e tudo mais que tiver aqui na sua tela de bloqueio, desde que o celular não esteja no seu bolso ou virado para baixo. Então tá aí, ó. Quer privacidade? Guarde seu celular. E se você tá se perguntando como que a tela fica ligada, é só você dar um toquinho aqui, ó. Ela vai iluminar ali as bordas e agora você consegue desbloquear. Deixa eu só botar meus cornos aqui. E tá aqui a sua tela de início, cara. Nesse novo iOS, como eu não configurei esse aparelho aqui como novo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa daqui é a minha tela de bloqueio no meu iPhone do uso do dia a dia. Agora é só você pressionar a tela aqui, vir em personalizar e você consegue mudar várias coisas aqui, como o formato da hora, fonte, enfim. E você também consegue configurar isso para várias áreas diferentes, cara. Eu tenho aqui umas 3 telas de bloqueio diferentes que vocês não conseguem ver aqui porque eu ainda não configurei, né? Mas aí fica bom para mostrar para vocês, porque o sistema operacional basicamente é o mesmo, é o iOS 16, quase falei errado, hein? iOS 16. E ele já tá disponível para praticamente uma galera que tem iPhone aí. Se você ainda não atualizou o seu aparelho, vale a pena dar uma olhada. Agora eu queria focar com vocês aqui um pouquinho no Dynamic Island, porque além dele contar com movimentos sensuais, você vai conseguir acompanhar mais coisas das suas notificações bem aqui, cara. Dá uma olhada comigo. Então olha só, se eu abrir aqui o meu Spotify, eu vou colocar alguma musicazinha pra rolar aqui sem volume pra não tomar um direito autoral, né? Vou botar essa daqui aleatória, né? Se você sair do aplicativo, olha o que acontece aqui em cima. Pegou a magia, bebê? Simplesmente a gente tem o Spotify, cara, rodando aqui no fundo, você tá vendo a sua música. Aí você quer mudar, ó, dá um toquinho aqui, abre o aplicativo, ou então se você manter aqui pressionado, você consegue mudar direto aqui em cima. E uma outra coisa interessante também é que essa paradinha que tá bem aqui do lado, ó, é a cor desse negócio aqui, que são as ondinhas de som rolando, ele muda de acordo com a capa do álbum que você vai estar rolando aqui. Então se a gente mudar aqui a capa do álbum para uma cor mais chamativa, geralmente você vai ter aqui a cor desse menuzinho que vai adaptar aqui, ó. Agora tá amarelo porque a capa do álbum é amarela. São pequenos detalhes, né, rapaziada, que fazem aí a diferença na sua experiência de usuário. E honestamente, eu acho que essa paradinha aqui, brother, mudou a minha maneira de enxergar o Notch, né, que a gente tinha aqui no iPhone 13, que basicamente não servia pra nada, só ocupava espaço. E aqui a gente tem pelo menos uma utilidade, já que eles ainda não conseguiram tirar isso dos novos aparelhos. Fazer o quê? Faz parte. Com relação à informação de que eles dão pra gente de que a tela aqui tá mais brilhante, cara, quando eu pego os dois aparelhos com o brilho no máximo, honestamente eu não consigo perceber a grande diferença assim nos menus. Não dá, honestamente não dá pra ver assim onde é que tá a parada. Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente vai conseguir visualizar quando eu estiver fazendo o review completo dele com as imagens, né? Principalmente aqui com a câmera nova, o sensor tá com 48 megapixels na parte de RAW. Se você estiver tirando foto ali em JPEG, ainda vai vir em 12 megapixels, mas se você colocar em qualidade máxima, sem perda ali de nenhum detalhe do arquivo da foto, né? Que é a foto crua, ele vai tirar as fotos em 48 megapixels. O que fica o conselho pra vocês aqui, evitem de fazer isso nos seus celulares. E a gente tá falando mais da parte de iPhone mesmo, porque tem Android que tem resolução alta e tá tudo certo, mas é porque no iPhone essas fotos elas vão consumir mais espaço, seja no seu espaço físico aqui de armazenamento ou na sua nuvem, né? Ninguém quer ficar pagando aí uma fortuna pra guardar as paradas na nuvem. Eu falo isso, porra, eu pago, então eu sei como é que é triste. Então assim, se você puder evitar e colocar arquivos aí mais levinhos, né? Não precisa de tanta qualidade, vai no JPEG mesmo, tá show de bola. A gente não só vai abordar esse assunto das fotos, como também na questão de estabilização de imagem, porque aparentemente o que tá se falando é que aqui nesse aparelho a
gente vai ter uma qualidade de estabilização surreal, se duvidar até mesmo equivalente a como se você estivesse usando um gimbal, né, um estabilizador de celular. Vou confessar pra vocês que nessa parte de qualidade de vídeo e de imagem eu tô bem, mas bem curioso pra testar e ver se isso aí é real mesmo ou se é só fanfic. No mais aqui, antes de eu encerrar o vídeo, eu vou deixar algumas informações pra vocês que não custa nada, né, já que eu tô aqui. Vou deixar vocês um pouquinho mais ansiosos pro review completo do iPhone. Então eles conseguiram aumentar a capacidade de bateria, agora a gente vai ter ali por volta de 26 a 29 horas por dia, mesmo com esse lance aqui da tela sempre acesa, o que pra mim, honestamente, está impressionante, né? Vamos ver se isso aí corresponde à realidade, principalmente no modelo maior, que tem a bateria maior, então deveria ali ser compatível com essa parada. Além do mais, a proteção à prova d'água continua aqui, tá do mesmo jeito que estava anteriormente, mas não enfia o seu celular na água, porque se molhar e der Beyblade, ninguém vai te dar iPhonezinho novo, tá? A Apple não garante isso pra você. Eles só avisam que é a prova d'água. Se você vai testar, é outra parada. E cara, tem melhoria na câmera frontal, tem alguns outros detalhes aqui do Dynamic Island que eu quero mostrar pra vocês realmente, cara. A gente tem que explorar isso aqui a fundo, porque pra mim, eu acho uma parada interessante do design novo, não vou mentir que eu tô impressionado. Quando a gente tá aqui com o telefone na mão, né, é bem diferente da apresentação que eles fazem, porque não é uma parada que você tá experimentando, e aqui eu posso falar pra vocês que tá bem legal mesmo. Então vamos explorar isso aí nos mínimos detalhes. Se você gostou desse videozinho aqui só com as primeiras impressões, cara, já deixa o seu like, comentário, é muito importante, porque não é o nicho do canal. Tô querendo expandir 1.600 pila aqui na minha cabeça, tá? Não vai achando que é barato não, porque eu pago as minhas contas em euro também, hein, bebê? Então se você quiser saber todos os detalhes, fica por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e não perde o review completo, falou? No mais aqui, aquele abraço, aquele beijo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo. Rapaziada, vocês não sabem a metade do perrengue, porque agora é sexta-feira, são 3h30 da tarde, eu vou mandar o vídeo pro Will pra correr pra editar essa parada aqui, porque de noite esse vídeo vai estar pronto. Então, ó, já vai deixando um comentário aí pra você que não deixou comentário nesse vídeo, agradecendo o super mega esforço do Will pra editar essa parada aqui pra vocês, hein? Realmente não foi fácil nem pra mim nem pra ele. O bagulho chegou, deve ter 30 minutos. Então, o vídeo bruto aqui tá com 35. Então, olha só. Teve muita coisa aqui, né, que vocês não viram ainda. Tem que configurar essa parada, tem que fazer vídeo pra caramba. Então, gente, muito obrigado de verdade pra todo mundo que assistiu até aqui. Como eu falei, não é o nicho do canal. Quero explorar mais e trazer mais conteúdo de todo lado pra vocês. Tem gente que se preocupa com a minha opinião, né, que é meio esquisito, mas estamos aí. Mas é isso, aquele beijinho no seu mamilo e até o vídeo do review, hein? Já marca aqui, ó. Se inscreve, deixa o sininho, meu amigo, pra não perder. Um abraço, um beijo também.